Eu estou recebendo hoje, aqui no estúdio do Balanço Geral, o nosso prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está aqui comigo. E ele ontem acompanhou no Amazonas Record, mas eu vou exibir hoje para o nosso telespectador. Primeiro para o senhor, muito bom dia, né, mestre? Bom dia a você, bom dia ao seu telespectador e internautas. Um abraço. Aproveitando que o prefeito está aqui, a gente vai exibir a pesquisa que foi encomendada pela Record TV Manaus ao Instituto Real Time Big Data e que mostra a avaliação da gestão do prefeito da capital, Davi Almeida. Tá, o que avançou, o que melhorou até hoje, né? Você vai acompanhar agora na reportagem, confere aí. O Instituto Real Time Big Data quis saber como o Manauara avalia a gestão do prefeito Davi Almeida de forma geral. 46% dos entrevistados avaliam o mandato como ótimo ou bom. 34% acham regular. 14% disseram que é ruim ou péssimo. E 6% das pessoas não souberam responder. A pesquisa também avaliou como o prefeito tem atuado frente à pandemia de Covid-19. Em janeiro, Manaus viveu a segunda onda e a crise de oxigênio, mês em que Davi Almeida assumiu o cargo. A prefeitura é responsável pela atenção básica de saúde e pela campanha de vacinação contra a Covid-19. 42% da população afirmam que a atuação é ótima ou boa. 39% avaliam como regular. 15% dos entrevistados apontaram como ruim ou péssima. 4% não souberam responder. O estudo ouviu a população sobre um dos problemas mais antigos da capital, o transporte público. Assim que assumiu a prefeitura, Davi Almeida suspendeu a inauguração do Terminal 6, que fica no Lago Sul, Zona Norte, e a justificativa é que o T6 tem problemas no planejamento das linhas que atenderiam o terminal por conta do local em que foi construído. Meses depois, a prefeitura decidiu que vai transformar a estrutura em um terminal rodoviário e um outro terminal de ônibus. O T7 vai ser construído na Avenida Torquato Tapajós, perto da Barreira. Enquanto isso, a situação dos ônibus continua sendo um dos pontos mais criticados pelos moradores. E isso se reflete nos números. 18% dos entrevistados dizem que o transporte público de Manaus é ótimo ou bom. 39% da população avaliam como regular. 31% acham ruim ou péssimo. E 12% não souberam opinar. O asfaltamento das ruas foi apontado como a área que mais avançou na atual gestão. 48% da população acham o asfaltamento da cidade ótimo ou bom. 29% dizem que é regular. 16% avaliam como ruim ou péssimo e 7% não souberam responder. A população também avaliou a gestão de Davi Almeida com relação ao saneamento básico. Manaus tem até 2033 para atingir o índice de 90% de esgoto tratado. É o que determina o marco legal do saneamento. Hoje a capital tem 25% de rede de saneamento básico. 21% avaliam a gestão ótima ou boa. 40% acham regular. 29% dizem que é ruim ou péssimo e 10% das pessoas não souberam opinar. Dentre as áreas pesquisadas, a melhor avaliação foi sobre a iluminação pública. Manaus tem aproximadamente 120 mil pontos de iluminação, a maioria dos entrevistados. 52% avaliam a iluminação como ótima ou boa. 24% acham regular. 22% dos entrevistados dizem que é ruim ou péssimo e 2% não souberam responder. O Instituto Real Time Big Data fez 1.200 entrevistas por telefone entre os dias 8 e 9 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais. Bom, com o prefeito Davi Almeida aqui no estúdio, a gente vai então conversar sobre essa pesquisa, né? Tem aqui algumas perguntas, inclusive, que foram feitas pela nossa equipe de jornalismo e aprovadas aí pela gerência. Vamos falar de transporte público. A pesquisa mostra aí 39%, né, das pessoas entrevistadas que mencionaram ser regular o transporte público, né? No fim de agosto, foi anunciada a chegada de 40 novos ônibus aqui em Manaus. Eles já estão circulando? Quando começam a circular? Esses ônibus, eles são fruto de uma empresa, uma fabricante que está colocando novos ônibus à disposição e eles vieram aqui em Manaus fazer esse teste. Nós já encomendamos esses ônibus, além desses ônibus, eles ainda serão fabricados em torno de 90 a 120 dias. Os ônibus elétricos também serão uma realidade na cidade de Manaus. Porém,
Com relação ao transporte coletivo, mais de 239 contratos de concessão de empresas foram desfeitos no Brasil durante a pandemia. Nós temos um problema muito sério no Brasil com relação ao transporte coletivo. É um serviço muito caro que a prefeitura subsidia. O preço da passagem não cobre o custo do sistema. E nós já gastamos esse ano mais de 140 milhões de reais com transporte coletivo. Para que você tenha uma ideia, todo mês a prefeitura faz aporte de 20 a 25 milhões para que o transporte coletivo possa continuar funcionando. Durante a pandemia, somente 3 capitais não tiveram problemas com relação ao transporte coletivo com greves. Uma dessas 3 capitais é Manaus. Então, nós fizemos a nossa parte, uma empresa que dava problema há muitos anos, nós fizemos a intervenção, já mudamos a operação dessa empresa. Outras intervenções, outras ações nós faremos para que possamos melhorar o transporte coletivo da cidade de Manaus, ampliando esses ônibus que vão chegar com ar-condicionado, amortecedor pneumático, todos eles elétricos, automáticos, né, para que dê ao motorista uma qualidade de serviço muito boa, além de ter os passageiros uma comodidade melhor por causa do ar-condicionado. Então, nós vamos trabalhar anualmente a melhoria da qualidade de serviço no transporte coletivo, com a implementação de novos ônibus elétricos e também ônibus com ar-condicionado. Além de recuperarmos 50 terminais de ônibus nos bairros de Manaus e vamos construir também paradas de ônibus com ar-condicionado experimentalmente em aproximadamente 30 locais da cidade de Manaus. Como funciona, por exemplo, em Boa Vista, exatamente. Né? Nossa vizinha seremos 30 paradas inicialmente, uma forma de testar para que nós possamos implementar em toda a cidade. Agora, anda circulando na internet algumas imagens de câmeras espalhadas pela cidade. E aí tem gente mandando para a nossa equipe perguntando se já são os corujinhas e reclamam que não tem sinalização e tudo mais. Eu queria que o senhor, inclusive, explicasse como é que é isso aí. Isso aí é a cidade inteligente, o CCC. Nós vamos dotar a cidade de Manaus de uma condição muito boa com relação às câmaras de vigilância. Eu já aproveito a oportunidade porque isso vai fazer parte da Secretaria de Defesa Social. Nós temos aproximadamente 60 câmeras na cidade de Manaus, nenhuma delas é para fiscalizar ninguém, é apenas para manter, né, as informações, nós sabemos das condições daquela área onde está aquela câmera, o que está acontecendo naquele local, porque nós vamos armar a Guarda Municipal e nós vamos também fazer, aproveitando a oportunidade, fazer concurso para a Guarda Municipal. A atribuição da segurança não é da Prefeitura, mas nós vamos adentrar a questão da segurança pública, auxiliando a Prefeitura, o Governo do Estado. Vamos ter a Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, nós vamos comprar a hora vaga do policial militar para que ele fique no terminal de ônibus, nas feiras, nos pontos onde tem grande circulação de pessoas, para dar uma sensação de segurança melhor à população. Portanto, essas câmeras, elas não fiscalizam ninguém. Nós vamos ter, sim, câmeras de vigilância e fiscalização no trânsito, mas ainda vamos licitar, nós vamos anunciar, nós vamos sinalizar, porque se faz necessário. Nós temos muitos acidentes com relação ao trânsito, a melhoria, como a própria pesquisa falou, da questão asfáltica da nossa cidade, o recapeamento, fez com que as pessoas, às vezes, se excedessem na velocidade. E muitas famílias estão sendo vitimizadas. E todas as grandes capitais do Brasil têm vigilância eletrônica com relação ao trânsito. Manaus vai voltar a ter essa vigilância em função exatamente de muitos acidentes que estão acontecendo, até para resguardarmos também a segurança da população. E já que o senhor falou em asfaltamento, 48% dos entrevistados avaliaram como ótimo ou bom a gestão no asfaltamento. Né? Está aqui a pesquisa, inclusive, mostrando para a gente um dos melhores índices de pontuação, tá? Pela população. E, recentemente, algumas ruas foram recapeadas. O senhor falou algo em torno de 3 a 4 mil ruas já recapeadas nesses primeiros meses de gestão aí. Avenida das Torres, Torquato, Rodrigo Otávio. Mas ainda falta sinalização nessas áreas. Existe previsão para isso? Sim, prefeito? É porque nós estamos sem o contrato de sinalização, né? O que acontece? A licitação deve ser agora no próximo dia 21, muito provavelmente nós vamos finalizá-la, e nós vamos ter a melhor sinalização vertical e horizontal do Brasil. Eu tenho certeza disso, eu fiz essa cobrança. Por exemplo, eu estou entregando na sexta-feira o Distrito Industrial, todo ele recuperado, né? Um contrato que foi assinado em 2016, nós retomamos agora, foi executado muito na gestão anterior, diga-se de passagem, a gestão anterior começou esse contrato e nós estamos finalizando. Hoje ainda de manhã eu já estive no Distrito, andei com as empresas em todos os lotes que foram contratados e nós vamos entregar ele todo sinalizado vertical, horizontalmente. Da mesma forma que estamos fazendo no Distrito, nós vamos fazer nas
nas ruas de Manaus, como fizemos na Torquato, na Avenida das Torres, na estrada do Aeroclube, e nós vamos sinalizar para que Manaus seja uma cidade bonita também na questão da infraestrutura. Mas eu tenho uma novidade. Nós estamos finalizando a contratação de recapeamento de 10 mil ruas. Nós vamos chegar na sua rua, no seu bairro. Nesse momento, nós estamos fazendo lá na Zona Sul, Betânia, São Lázaro, Morro da Liberdade, vamos para o Crespo, Santa Luzia, Educandos e Colônia Oliveira Machado. Fizemos na colônia, na comunidade São João, estamos fazendo também lá no Monte das Oliveiras. Nós vamos fazer, acabar com o tapa-buracos na cidade de Manaus, Cleito. A nossa intenção é recapear todas as ruas, que aí nós temos a garantia da prestação de serviços pelas empresas terceirizadas, nós temos como fiscalizar e dar uma condição melhor para a população da cidade de Manaus. Além do recapeamento asfáltico das ruas, nós estamos finalizando um estudo chamado Mais Becos. Vamos asfaltar e recuperar todos os becos da cidade de Manaus. Já respondendo, inclusive, aquele assunto que a gente estava mostrando aqui no Balanço Geral, antes do prefeito entrar no estúdio, ele viu e disse exatamente isso aqui. Mais becos, nós vamos entrar, nós estamos fazendo as ruas principais, vamos fazer as secundárias, vamos entrar nos becos e também nas pontes, mais pontes. Inclusive, nós queremos mudar a realidade de muitas pessoas que moram em cima de palafitas e pontes. Eu tenho um projeto que nós estamos trazendo da Cidade do México, onde nós vamos colocar ali naquele lugar onde é uma ponte de madeira, nós vamos erguer ali estruturas de metal para que nós possamos colocar jardinagem, colocar paisagismo, tudo isso naquele local onde eles estão trabalhando. E vamos recuperar, a partir do ano que vem, 3 igarapés mini Prosamins, na Redenção, lá na Magalhães Barata e na Colônia Oliveira Machado também, que já está no nosso ordenamento, na verdade, na nossa programação para o ano que vem. Ainda falando de asfaltamento rapidamente, no Distrito Industrial, antes da massa asfáltica, foi colocado uma camada de concreto. Exato. Existe a possibilidade disso chegar nas principais avenidas de Manaus, prefeito? Por exemplo, onde tem uma parada de ônibus, o peso do ônibus ele é muito grande, a nossa base, a subbase, elas são muito frágeis. Nós vamos tentar implementar nesses lugares, colocar ali ao menos 30 a 40 metros de concreto para que aquela base, subbase, ela seja preservada e não tenhamos aqueles mondrongos, né, que chamam, que se fazem com a passagem dos ônibus. Isso está sendo feito no distrito e nós vamos aplicar também em algumas áreas da cidade de Manaus. Ali na Colônia Oliveira Machado, por onde passa toda a carga que vem daqueles portos particulares, tem um problema muito grande. Muito grande. É de hoje. E nós vamos fazer a concretagem de todo aquele trecho ali, deixando aquele local um lugar digno, porque passa todo o PIB do Amazonas, de Manaus, passa por ali e a Prefeitura está trabalhando para que nós possamos entrar naquela área o mais rápido possível, em parceria também com o Comando Aéreo, porque nós vamos também fazer uma obra ali na frente do aeroporto para que nós possamos alargar e também colocar uma praça com um helicóptero para visitação da população da cidade de Manaus. Chique, né? O senhor me falou também, antes de entrar no ar, sobre o Distrito Industrial, o senhor deve estar lançando agora essa semana. Sexta-feira nós entregamos as ruas do distrito. Nós vamos mudar um pouco o eixo turístico da cidade de Manaus. O eixo turístico é todo para a Zona Oeste, na Ponta Negra, né? E no centro, no Teatro Amazonas. Nós vamos colocar ali onde tem a Bola da Suframa, um posto de gasolina, onde tem um lugar que ficou muito feio, com muitas carretas, nós vamos tirar todas aquelas carretas dali. Nós vamos fazer um parque truck, onde vamos colocar todas essas carretas dentro do distrito. Ali nós vamos construir o Museu do Distrito Industrial, já acordado com a Suframa. Ali vai ser um lugar de visitação, museu, e depois do museu, ali onde tem o calçadão da Suframa, nós estamos finalizando a contratação de um parque linear chamado... Aqui está, aqui ó, esse aqui são os gigantes da floresta. Aqui é um jacaré gigante, uma arara gigante, uma concepção de parque aberto linear para que as pessoas possam visitar. Isso aqui é para o nosso 3º ano de mandato, mas já tem um acordo com a Suframa, que nós estamos finalizando a contratação, o levantamento dos custos para poder vender o projeto e trazer recursos para a cidade de Manaus, para que nós coloquemos esse parque ali no Distrito Industrial. É 1 quilômetro de parque linear, bem em frente à sede da Suframa, onde funciona o calçadão, em que nós vamos ter esse parque, juntamente com o Distrito Industrial, que vai ser um ponto de atração turística com a recuperação das ruas. Nós vamos fazer visitação dentro das indústrias, né? Porque Manaus é uma cidade de primeiro mundo, sabia, Cleito? Da porta das fábricas para dentro.
nós queremos trazer essa realidade para as ruas da cidade de Manaus. E o Distrito Industrial... Inclusive, essa área aqui, muita gente utilizava, só que a insegurança acabou afastando as pessoas. Exatamente. Infelizmente, isso aconteceu. Nós já fizemos até uma tratativa com a Polícia Rodoviária Federal para que aquela área da BR-319 possa ser fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, não mais pela Prefeitura. E assim nós vamos colocar um ordenamento nessa área, vamos colocar segurança nessa área. O General Pouzinho, superintendente da SUFRAMA, tem sido um parceiro da cidade de Manaus e nós, com essa parceria, nós vamos fazer Manaus avançar. Esse é o Gigantes da Floresta que nós vamos construir lá na área do Distrito Industrial, juntamente com as próprias ruas do Distrito que nós estamos entregando e também o Museu do Distrito Industrial. Nós vamos mudar essa realidade ali do Distrito Industrial com relação à questão turística. Eu ainda não tinha ouvido falar desse projeto, não. Bacana, Você está colocando aí com exclusividade. Olha aí, ó, primeira mão para quem está acompanhando o Balanço Geral, vamos ter um parque a céu aberto, né, como você vê, cercado, e que você vê muito em países da Europa, coisas desse tipo. Isso é coisa de primeiro mundo, viu, Cleiton? Isso é coisa de primeiro mundo. Uma onça grande, uma onça gigante, um jacaré gigante, um saúde de coleira gigante, uma arara, um tucano, tudo bonito. Olha, você vai poder visitar o ninho da arara, tudo isso, uma concepção para que Manaus possa ser uma cidade atrativa turisticamente. Isso é perfeito. E, ó, mudando de assunto, vamos falar de pandemia, né? Porque um dos temas avaliados aí na pesquisa também foi a situação durante a pandemia, né? 42% dos entrevistados avaliaram como ótima atuação da gestão municipal, né? Então, hoje idosos começam a receber aí a terceira dose, né? Chamada de reforço. Com isso, nós teremos vacina suficiente para a aplicação das 3 doses de imunizantes aqui na cidade? Sim. No sábado passado, o ministro Queiroga esteve em Manaus. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser vacinado por ele lá na comunidade do Jaraqui, uma comunidade rural de Manaus, onde ele veio conhecer a realidade da cidade de Manaus, dos nossos ribeirinhos. E Manaus nunca faltou vacina. Você é testemunha, você está noticiando isso aqui todo dia. E Manaus nunca faltou vacina. Nós chegamos a um ponto onde tínhamos os 18 anos, em que a primeira dose já tinha sido aplicada em quase 95% da população. Quando nós ampliamos para os 12 anos, essa média baixou para 84%, 85%. Nós temos aproximadamente 41% da população com esquema vacinal completo. E nós estamos avançando nessa questão da vacinação. Vamos fazer mutirões para a segunda dose. Agora estamos aplicando a terceira dose, a dose de reforço nos idosos de 70 anos. Começou hoje no Parque do Idoso, em todos os asilos que nós estamos visitando, a Secretaria. Então, Manaus é uma referência na vacinação para o Brasil. Manaus é uma das cidades mais imunizadas do Brasil, onde nós avançamos muito com relação à vacinação. E aí nos encontramos numa situação bem melhor do que naquele início de ano que nós assumimos a prefeitura. Nós melhoramos o atendimento básico nas nossas unidades, vamos recuperar mais de 60 unidades básicas de saúde, vamos construir 20 unidades porte 4, nós vamos transferir aquelas casinhas da família de 32 metros quadrados para unidades porte 4, que são mini hospitais. Eu pego 4 unidades pequenas e coloco numa grande unidade, tipo um hospital, e eu melhoro o atendimento e as condições da população, e aí eu acabo com o vazio assistencial na nossa cidade, onde tem algumas áreas que não tem a cobertura da assistência básica da nossa cidade. Portanto, esse é um planejamento que nós fizemos. Manaus avançou muito na saúde e na vacinação, é um exemplo para o Brasil. Inclusive, durante a visita do ministro aqui, falou-se que até novembro espera-se que toda a população esteja vacinada, né? Toda a população já esteja com o esquema vacinal completo, com a segunda dose, inclusive. Então a pergunta é a seguinte: a partir de novembro a gente consegue andar sem máscaras em Manaus? Muito provavelmente. Isso é uma tendência mundial. Vejam os grandes eventos. Domingo eu estava assistindo a final do US Open. E todos que estavam dentro do Madison Square Garden, eles estavam sem máscara. Você vê os campeonatos europeus, as pessoas estão sem máscara. Então, inclusive, países que têm menores índices de aplicação de dose do que a própria cidade de Manaus. Isso vai ser uma tendência, talvez até antes de novembro. Nós queremos já nas próximas 3 semanas avançar bastante com a segunda dose. E nos lugares abertos, muito provavelmente o uso de máscara já não será exigido. Nesse momento é necessário, é preciso, não deixe sua máscara, mas isso é uma tendência mundial, nacional, e não vai ser diferente em Manaus. Vamos falar de concurso público. O senhor já adiantou aqui na entrevista que vai ter concurso público para a Guarda Municipal. Sim. E em agosto o senhor chegou a falar sobre o concurso para a área da saúde também. Sim. Os editais vão ser lançados quando? Nós estamos no mês de setembro até o início de outubro, o edital da saúde já vai estar pronto.
o nosso edital da Guarda Municipal, muito provavelmente no início do mês de dezembro, com o número de vagas, com todo o organograma, muito provavelmente já para o mês de dezembro. Já as provas da saúde, a nossa programação é para o mês de fevereiro e março, até porque nós vamos construir essas novas unidades básicas e nós vamos precisar de pessoal para poder colocar dentro dessas unidades para funcionar. O prefeito já falou aqui, por exemplo, sobre o projeto de melhorar as pontes, de melhorar os becos, né? Mas a gente precisa avaliar um dos pontos da pesquisa contratada pela Record TV Manaus, que foi o saneamento básico na capital, né? A avaliação das pessoas é de que 90% acredita que, até 2033, pelo menos 90% da capital deverá ter o tratamento de esgoto, né? Hoje nós temos apenas 25%. Eles avaliaram, a maioria avaliou 40% aí como regular. O povo sofre isso, né? Vê ali o esgoto na porta de casa. A questão do saneamento básico é com a concessionária de águas que tem a concessão da exploração da água, distribuição e também do saneamento básico. Nós estamos em tratativas com a empresa, inclusive antes de vir para cá, falei com o diretor da empresa para que nós possamos antecipar as metas que estão previstas para o final do contrato, para que sejam investidos aqui, para que a gente melhore a qualidade de vida da cidade de Manaus. Eu falava para ele, olha, esse contrato foi assinado na gestão anterior, com os dados, com as metas estipuladas pela gestão anterior. Eu estou refazendo o contrato, nós vamos refazer o contrato, nós vamos reestudar o contrato para que eu possa antecipar os investimentos. Inclusive, eles me asseguraram que tem investimento da ordem de mais de R$1 bilhão para fazer em saneamento básico. Então, nós vamos ajustar com eles para que esses investimentos possam ser feitos e que nós possamos antecipar essas metas que eram previstas para o final do contrato, até porque o meu mandato é até 2024, então eu quero que essas metas sejam alcançadas durante o exercício do meu mandato. Eles estão fazendo investimento, eu tenho acompanhado e nós vamos buscar par e passo para que esses investimentos possam ser antecipados e a população seja beneficiada. Inclusive, Cleiton, me permita, falando para você, pela primeira vez desde o ano 2000, a prefeitura entrou na justiça para não permitir o aumento da conta de água, né? A concessionária tinha conseguido uma liminar da primeira instância, a prefeitura recorreu e nós não permitimos o aumento da conta de água nesse período, aproximadamente 24% do GPM. Isso aí é um outro assunto que eu estou tratando com a empresa para que nós possamos rever essa cláusula e rever o índice mais vantajoso para a população. Fazer a correção pelo GPM é muito fácil. Qualquer garoto faz a correção, aplica-se 24%. Nós vamos propor algo mais favorável para a população, porque a empresa ela tem interesse social, a prefeitura resguarda os interesses da população e nós vamos fazer com que esses aumentos eles possam estar inseridos dentro daquilo que se é possível pagar. Então, o senhor não quer mais romper contrato com a empresa. Eles já estão se adequando. A questão não é questão de descumprir, romper contrato. É fazer com que as cláusulas sejam cumpridas. E aquelas cláusulas que sejam prejudiciais à população, que elas possam ser revistas. A empresa teve um lucro de 1 bilhão e 500 milhões aproximadamente em 2 anos. A população só perde, nós estamos sem aumento de salário, a inflação é galopante, nós estamos aqui com desemprego e esse momento não é o momento de se ganhar dinheiro. Manaus já deu muito para nós. Eu estou entrando em acordo com a empresa para que, de forma amigável, consensual, nós possamos chegar a um denominador comum em que as famílias de Manaus sejam preservadas e sejam diminuídos esses índices de aumento que estão sendo calculados nesse momento pelo IGPM, fruto de um contrato assinado por gestões anteriores, não foi na minha gestão. A minha participação nessa questão foi de entrar na justiça para barrar o aumento. Pela primeira vez, a prefeitura fez isso. Prefeito, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Não só essa vez, mas todas as vezes que a gente chama o senhor é sempre solícito. E fique à vontade aí para conversar com o povo. Eu te agradeço, Cleiton, e a você que acreditou na gente. Muito obrigado por esses números que vocês aqui divulgaram, mas entendam uma coisa, eu estou trabalhando com o orçamento da gestão anterior, estou engessado. As ações da nossa prefeitura, elas serão muito mais evidentes a partir do ano que vem, com os nossos contratos, com os nossos convênios, com o nosso planejamento, com o nosso orçamento. Nós vamos crescer aproximadamente, só em orçamento, 1 bilhão e 600 milhões de reais em comparação àquilo que nós temos hoje. Portanto, tem boas perspectivas para a cidade de Manaus e eu tenho a certeza de que nós vamos viver numa cidade melhor. Muito obrigado por sua confiança e muito obrigado pelo seu convite.